Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Apontando o Dedo. E hoje nós vamos receber aqui um produtor, escritor e performer sergipano. Ele já tem mais de 600 eventos assinados. Com vocês, aqui no nosso sofá, João Vitor Fernandes. Bom, pessoal, ele já está aqui, o cara com esse currículo imenso. João, muito obrigado. Se divirta. Agora a gente vai se divertir um pouquinho, porque sua história é longa. A gente não pode dizer que é uma comédia, porque provavelmente teve muitos momentos também emocionantes. Mas, ao olhar sua carreira, pra gente que é sergipano, a gente sente muito orgulho. O cara, vocês viram, é escritor, produtor, é músico, você é músico Compositor, também, compositor, vamos lá. compositor e músico, porque eu conheci você quando você pegou o microfone para cantar a poesia, foi recitar a poesia no, Isso, no isso. show da Guardamar. E eu fiquei, uma das primeiras vezes que eu presenciei isso ao vivo. E aí eu fiquei pensando, era aqui que eu queria estar, porque foi algo diferente para mim. Seja bem-vindo Maravilha, mais amigo. uma Obrigado, vez. obrigado pela introdução. E é isso. Vamos já começar falando, porque você é curador, né, do espaço cultural do Café da Gente Sergipana, Isso. que promove vários eventos muito legais. Como surgiu essa ideia? Foi um convite? Como foi isso? É, a gente vai fazer 3 anos, né, que está lá na curadoria do Café da Gente. O Espaço Cultural do Café da Gente, que foi uma denominação que eu trouxe com a minha gestão lá de curadoria, eles já aconteciam shows. E os primeiros shows que aconteceram lá, fui eu que produzi. Então, assim, já era uma relação com o espaço, muito sadia com o espaço, tanto com o café quanto com o Instituto Banés, com o museu, né? Sim, Pro pessoal que não sabe, é um espaço cultural situado dentro do Museu da Gente Sergipana, lá na parte no de Café da trás, Gente né? Sergipana. Então, assim, desde 2015 eu vinha cultivando uma relação de trabalho muito saudável. Houve a pandemia acabou sendo um choque para todo mundo, onde a gente não podia fazer shows, tivemos um hiato de todos os lugares que eu produzia. No retorno, no final de 2023, eu fui procurado pela gestão do café e fui procurado também lá pelo pessoal do museu para estar fazendo a curadoria, para a gente realmente fazer um projeto de continuidade, um projeto onde valorizasse o artista sergipano, onde valorizasse os projetos, onde eu pudesse não só dar continuidade para o que eu vim construindo lá atrás, como dar continuidade com um olhar de continuidade de futuro, de qualidade, das coisas que seriam realmente apresentadas dali para frente. Nesse meio tempo, a gente já entregou aí mais de 50 produções no espaço e ainda bem sucesso de público e crítica. Acontece todas as sextas, né? Não são todas as sextas, mas assim, por exemplo, quando tem um feriadão, quando tem um momento que esteja havendo outro evento na cidade, um carnaval, que não justifica a gente fazer, a gente não acontece. Mas cotidianamente às sextas e às vezes aos sábados também. É um evento, eu achei interessante. Você A teve com a gente gente lá, foi bem bacana. tive no dia que foi uma homenagem a Money House. Exatamente. Foi muito, muito legal. Eu acho que realmente Sergipe precisa de eventos assim. E fiquei muito feliz também de ser convidado. Encontrei alguns amigos lá, foi muito legal. Vocês que ainda não foram, lá no café da gente sergipana, fica bem atrás do museu. O café, do estacionamento você já enxerga. E é muito, muito bom. Vocês não vão se arrepender. Você assistiu um especial de jazz, o mês do jazz, né? Sim, E o que é que a gente faz? Mês do jazz, a gente tenta valorizar a data, né, o acontecimento e trazer também para a gente, para Sergipe. Então a gente, no mês do jazz, apresentou, você assistiu um show em homenagem a Amy Winehouse, que eu acho que é a última artista do jazz, assim, de forma contemporânea que atuou, né, que manteve aquela coisa das grandes divas do jazz acesas.
acesa, e a gente trouxe Vanessa Góes, que é da nossa cena sergipana, que é uma cantora magnífica, com uma banda de virtuosos sergipana também. Então, assim, Então, e todos os to, músicos ali eram sergipanos. sergipanos. Então, assim, a gente não trouxe uma grande artista, ta- também recebemos e trazemos as pessoas, mas assim, a gente faz questão de mostrar para Sergipe que temos grandes artistas sergipanos ali apresentando coisas de nível mundial. E que cantora ela é. Que Incrível, incrível. cantora. Muito, fiquei muito impressionado com isso. Agora, me fala uma coisa, como é que surgiu, com que idade foi que surgiu o artista dentro de você para se tornar isso tudo que é hoje? Amigo, eu acho que surgiu na infância mesmo. Eu acho que surge ali na infância, assim, primeiro a poesia. Eu acho que a primeira linguagem artística assim que me conquistou foi a poesia. Tenho boas memórias da biblioteca do colégio. Eu estudei no Colégio Brasília, no Colégio Brasília não existe mais. E era um colégio que quem foi do Colégio Brasília vai saber, ele pegava muito pesado com português. Era uma coisa levemente traumática. Eu lembro até hoje das arguições, existia uma fila para você de ter todos os verbos e tempos verbais e você errar sempre no final da fila. Tinha os ditados, errou uma palavra, tinha que escrever lá 500 vezes a palavra. Traumas à parte, criam uma base de português e um gosto ali pelo português muito forte. E tinha uma biblioteca que pouca gente frequentava a biblioteca, que criança quer brincar, quer tá para lá, tá Sim. para cá. Só que eu gostava da biblioteca que tinha um filme que eu gostava, que era o História Sem Fim. Não sei se você lembra desse filme. No momento não me recordo. Eu vi alguma coisa de que tá para ter um remake e tal, mas procure o História Sem Fim, das antigas. Que o menino encontra um livro. Eu acho que eu tinha assistido em Sessão da Tarde, História Sem Fim. Fiquei com aquilo na cabeça de um livro com a capa bem bonita. Aí fui na biblioteca, criancinha. Vai que eu encontro um livro mágico. Aí encontrei um livro que era Antologia de Vinícius de Moraes, que é uma capa verde bonita com as letras douradas. Encontrei o livro mágico. Depois eu descobri que todos os livros são mágicos, né? Na verdade, todos os livros são mágicos. Meu primeiro contato foi ali, com aquela antologia de Vinícius de Moraes, e trouxe aquilo para mim. Comecei a tentar fazer aquilo também. Eu acho que quando eu escuto depoimentos sobre isso, eu vejo o quanto a leitura é importante. Importantíssimo. Acho que leitura, eu me arrisco a dizer que leitura salva vidas. Salva, Eu salva. tiro por mim que eu não lia, e eu li um livro que são poesias, também de um coreano, que é falando sobre desacelerar a vida. E eu tinha muita crise de ansiedade. E esse livro me ajudou muito. Então eu digo, por experiência própria, que leitura salva a vida. Mas salva literalmente. Nessa vivência, nesse percurso, eu vou dar um salto agora só para você entender como realmente salva vidas. Eu sempre estive em contato com as pessoas desde a época de blog. Eu tive Tumblr, próprio Instagram, ao mesmo tempo que nunca me preocupei, você é escritor de internet? Não, porque sempre participei de concursos literários, mas eu vi a internet como um local para você chegar em pessoas que você nem imagina. Conheci pessoas no Brasil e no mundo por causa da internet, por também ter um trabalho é, é, que está na internet. Existe um ponto negativo, que tem muito plágio, muita coisa que a internet ali torna meio desleal. Mas a quantidade de pessoas que você acaba conhecendo e até a própria dimensão do próprio trabalho. E mais, realmente a poesia salva vidas, porque você bota um poema ali, às vezes é parte do seu trabalho, e depois recebe feedback de alguém que ia fazer uma besteira com a própria vida, e eu estava muito mal naquele dia, pronto para fazer uma besteira, li seu poema e não fiz. Então eu entendi que realmente o livro é importantíssimo de se estar, mas é importante estar com a poesia em todos os lugares, porque Isso é. realmente ela salva, E para você, como escritor, isso é muito gratificante, né? com certeza. Porque você receber depoimentos como esse, É. acho isso muito gratificante. E não sei se você sabe, mas esse era o meu sonho, ter um programa para isso. Claro que eu adoro mostrar os cantores, né? Mostrar quem seja lá digital influencer, cantor. Mas quando eu comecei o programa foi nesse intuito aqui. E aí, quando você falou
Aí eu já tinha saído do evento e a gente trocou mensagem. Você disse: eu queria ter entregado meu livro a você. Sim, Aí foi quando eu falei pro meu namorado, eu disse: poxa, tenho que chamar ele pro programa. Ele é um escritor. Até então a gente não se sim, conhecia. sim. Eu disse: ele é um escritor. Vou chamar ele pro programa. Tomara que ele aceite. E aí foi quando eu fiz o convite. E falando um pouco também mais da sua carreira, você já assinou mais de 600 eventos. Isso. Mais de qual é o peso que isso traz? 600 eventos, Ó, amigo, não é brincadeira, não. ainda bem que não pesa, porque assim, chega um momento que você, profissional, você entra num fluxo que se eu fosse lembrar exatamente do que foi feito nesses 600 eventos, eu acho que estaria pesando. Estrada, amigo, assim, eu comecei a produzir em 2012, produzir eventos em 2012. Foi um percurso da poesia para a composição musical, para um momento ali que me reconheço como artista, quando eu comecei a estar nos festivais junto com outros artistas que eu admiro até hoje, alguns que ainda estão entre nós, outros não. E uma coisa acabou sendo conduzida a outra. A gente tem uma cena sergipana, até legal para quem esteja assistindo a gente em outros locais imaginar, a gente tem uma cena sergipana que a gente passa por questões muito locais. Como eu comecei muito jovem, eu vi muita coisa. Eu era testemunha de muita coisa. Então, assim, eu estive nos festivais ali de 2005, 2006, com grandes artistas que a gente chama de essa hispanidade. E eu via muita coisa e me achava muito pequeno. E, de certa forma, eu tinha muito medo também, porque a arte é maravilhosa, mas é um local de atividade e de proatividade também. Então, do começo de uma carreira como poeta, como compositor, é um local muito confortável. O trabalho, que a gente pode chamar de militância, esse trabalho intenso, ele já é um local de um pouco mais de coragem que eu demorei um pouco a ter. Fui aquecendo o espírito para realmente ter coragem, que é como se fosse ali uma roda punk e você ter coragem de entrar na roda punk, entendeu? Você vê o negócio ali, o redemoinho e tal. Então chegou um momento que eu fiz, quer saber? Eu vou produzir um evento. E aí se jogou. Lá em 2012, a gente fez inúmeros saraus, shows. Só da experiência do Sarau Ensaio Secreto, eu sou um dos idealizadores do Sarau Ensaio Secreto, a gente está no hiato, vai fazer 2 anos. Só que foi uma experiência de 440 segundas ininterruptas. No universo dessas 400, mais de 400 semanas, a gente entregava uma produção. Recebemos mais de 1.000 artistas de Sergipe e de outros locais. Então, só do Sarau Ensaio Secreto foram mais de 400 segundas. Aí, com a curadoria, talvez precise até atualizar esses números. Com a curadoria lá do Espaço Cultural do Café, já são mais de 50 shows. Então, assim, é um trabalho reiterado de lapidação, de sempre estar entregando da melhor forma. E você também frequenta eventos de amigos, né? Sim, claro. Porque você não tem aquilo de dizer, não, só vou pro meu. Ave Maria. É um cara muito querido nos bastidores dos eventos. Eu pude presenciar isso. Tô muito lisonjeado de poder estar entrando nessa cena cultural de Sergipe Vamos com a com gente. vocês. Você não tem noção do amor, do orgulho que eu tenho disso, de estar com vocês, artistas. Porque, para mim, para mim, eu sou aluno de vocês. Você, ali no meio, tem Igor, também que eu conheci, que é um cara Igor também, Bertoldo, Igor Bertoldo. do Som de Calçada. É um Isso. abraço, parceiro. É um cara também que tem que vir aqui, Tem, tem tem, que vir tem. aqui porque é um cara que tem história. E toda vez que eu começo a falar, eu gaguejo, mas é porque eu não tenho palavras para falar esse orgulho que eu tenho de você estar aqui, de ter outros artistas, de ter participado de qualquer que seja evento cultural que fale de Sergipe, que seja de artistas de Sergipe. Isso é muito, muito, muito importante. E, João, esse livro aqui, você me contou que foram 10 anos para ser lançado, 10 anos de criação para ser lançado? Ou foi mais tempo? Como é que foi? Para começar, a ideia surgiu de quê? Vamos lá. Como eu lhe falei, assim, no universo de 600 eventos, mais de 400 saraus,
Eu digo que a poesia que está nesse livro, ela é uma poesia experimentada. Houve um momento que eu comecei realmente a ter a ousadia de dizer, rapaz, vou fazer uma poesia nesse show aqui, eu vou fazer uma poesia com esse músico. E o sarau é um ambiente que propicia essa coragem também, claro, quando as pessoas estão abertas a receber, né? Então, assim, também posso dizer que convivi com músicos muito generosos, artistas muito generosos que acolheram a minha arte. E começou muita coisa a ser provocada também. O artista está tocando ali uma música de amor e, João, é isso aqui, tem algum poema para fazer? Eu não ia dizer não, então comecei a improvisar muita coisa. Então, muito poema que tem no Transtorno Poético, que é o nome desse livro, ele era um mote que eu acabei desenvolvendo durante uma apresentação, durante um show, que depois eu fui ver como se tornaria literatura. Comecei a levar os textos que eu estava editando para me apresentar com os artistas. Muitos textos eu não consegui nem apresentar que foram musicados. Então, assim, ela é uma arte experimentada, que ela caminhou durante esses eventos, em eventos aqui, em eventos em outros locais do país, onde essa poesia caminhou junto comigo. Eu experimentei, como se eu estivesse editando ali daquelas vivências. Ao mesmo tempo, algumas poesias surgiram de poesias que eu apresentei. Vou lhe dar um exemplo. Em 2000 e eu acho que foi 2016, a gente teve os artistas se uniram, que eram artistas em prol da democracia, e fizemos um show manifesto, que foi na orla de Atalaia, nos Arcos, com um trio elétrico, vários artistas se apresentando, e eu, mais uma vez, tive a ousadia de fazer um poema ali, num local inusitado, em cima do trio elétrico, com a multidão que estava ali com a gente. E deu muito certo. Eu nem sabia que tinha dado muito certo, porque também é a missão de entregar arte. Você vai lá, entrega, aquilo também era muito novo para mim. Apresentei um poema naquele momento. Quando eu desci, uma moça veio falar comigo e fez: Olha, eu estou muito emocionado, esse poema me tocou muito, eu me lembrei da minha avó. Aquilo que aquela moça falou se transformou em outro poema. Então, a arte é essa coisa viva também. Quando você acaba improvisando ou trabalhando um texto, o público já recebe de outra forma. Então, muita coisa foi escrita dessa vivência que foi caminhando. Com o material do transtorno poético, foram mais de 300 intervenções. E além de ser várias poesias lindas, olha, não sei se daqui dá para vocês verem ou daqui, a arte do livro é extremamente de um bom gosto excepcional, porque é muito bonito visualmente também o livro. É muito. Vocês podem ver aí, vende, você falou. A gente vamos falar o nome da loja, não, não tem problema nenhum, não. Inclusive, a loja quiser patrocinar o podcast do amigo Se aqui. quiser patrocinar aqui, Escarins, no Alquimia Cultural. Eu acho que tem alguns sites da internet também, que eu já vi por aí. E pode adquirir comigo também pelo Instagram. Em algum momento você deve passar o Instagram também, né? sim, sim, vamos botar o Instagram. No final a gente coloca o Várias. Instagram. E em agosto, comemorar meu aniversário. E vou estar lançando também para o Kindle essa versão do livro, a versão colorida. Existe uma versão colorida desse livro que eu vou lançar para o Kindle em agosto. Em agosto estaremos lá, viu, nesse Vamos sim, lançamento. vamos sim. Outra coisa sobre esse livro, eu vi aqui, tem uns QR Codes, né, embaixo de uma das poesias, e algumas, né, não de todas. Isso, em algumas. É essas que tenham o vídeo de O você. vídeo poema. Eu digo que o Transtorno Poético é um projeto multimídia. Sendo eu uma mídia que estava nos eventos, Sim. e essa poesia ela passeou muito pela internet também. Isso foi muito bom para mim como artista, como pessoa. Conheci muitas pessoas maravilhosas que vieram para cá. Eu pude participar delas também, apresentei minha arte. Então, o Transtorno Poeta ele é um projeto multimídia. Desses poemas, e com essa ideia de tecnologia, desses poemas, os que mais se destacaram, que acabaram chegando inusitadamente no muro de outra cidade, ou outro artista fazendo um vídeo poema, os poemas que mais marcaram, eu tive o cuidado de trazer tecnologia, já que é multimídia, e a Sim. pessoa acessa o poema com QR Code e tem acesso ao vídeo poema. Ao mesmo tempo, como a gente estava falando antes,
essa poesia estava toda inserida num caldeirão musical, de um universo de eventos. Algumas pessoas me relatam, eu leio seu livro e tenho a impressão que tem musiquinha no fundo, porque realmente tem. Ele é um livro muito musical. É proposital, não tinha como ser diferente. Ele é um Sim. livro musical. Tanto o é que você vai encontrar alguns QR Codes e alguns poemas que foram musicados por artistas daqui, de outros estados também. Meu próximo livro, ele é muito menos musical, que é outro momento. Mas não tinha como o transtorno poético no universo de uma década, dentro de eventos com muita música, ele está nessa órbita musical. E a Sim. pessoa também consegue acessar a música, o poema que foi musicado, conhecer também o trabalho dos parceiros, das parceiras. Essa ideia as ilustrações foi criada por. As ilustrações, o projeto gráfico é de Gabi Ettinger, que é uma artista sergipana incrível, genial. Agradeço muito porque ela comprou a minha ideia, ela entrou no meu universo, comprou literalmente a ideia, porque assim, a gente começou a debater em 2015, você perguntou quando, né? Sim. Eu acho que eu comecei a separar uma coletânea para ir editando em 2014. E isso aí, deixa eu mostrar aqui pra galera. A poesia tá aqui, ela tá de cabeça Cabeça para para baixo baixo. ou não, depende do seu ponto de vista. Exatamente. Então é um livro também que faz pensar, né? Liberdade criativa dela também, que ficou livre para intervir. O livro Foi fruto de muito bom. intervenção, a artista também com a liberdade dela. E quando a gente começou a conversar em 2015, eram algumas ilustrações. Sim, Só que ela entrou de cabeça e realmente ilustrou o livro todo. É como eu lhe mostrei, até a contracapa está contando uma história. sim. Então, o livro conta uma história. O leitor ele vai passear comigo, ele vai sentir que do começo ao fim eu estou contando uma história. É um percurso de 10 anos de arte, de experimentação, que claro que isso tudo que a gente vive é atravessado pelos momentos que o país passou, pelos momentos que o país passa, pelo que a nossa geração passa. Existe uma cadência de poemas, eu trabalho os temas do amor, da saudade, dos prazeres, metafísica e também existenciais políticos. Então, tem uma cadência em cima disso, é um convite para o público, desde o primeiro poema, e sentindo como foi esse percurso de 10 anos e também se identificar. Tanto ler do primeiro poema ao final, eu escuto relatos muito bacanas. Pessoal, eu li do começo ao fim. Você está contando uma história? Eu tô. Nem eu sei, assim, nem eu consigo lhe dizer, mas eu tô. Claro que eu estou contando uma história. Ao mesmo tempo, tem gente que gosta de. Ah, eu li do final para o começo, ou eu abro aleatoriamente. Aí já é do leitor. Depende de cada um. Levou para casa já é dele. E você, como escritor, tem alguma satisfação pessoal sobre a sua obra aqui hoje? Que você olha assim, o que é que ele lhe traz mais satisfação quando você vê ela aqui pronta, na mão das pessoas? O quão difícil é. É dificílimo. Esse livro ele foi fruto de verba da Aldir Blanc, então ele é fruto do fomento cultural, das leis de fomento. Que é importantíssimo. Importantíssimo, é importantíssimo. Não é um percurso fácil, não foi fácil aprovar esse livro, porque exige do artista, do escritor, do músico, quando eu disco, conhecimentos técnicos sobre projetos culturais. Há necessidade de profissionalização, então, assim, é engraçado como uma coisa às vezes é meio holística, não no sentido de jovem místico, mas holística de como as coisas se interconectam. A vontade de fazer um livro, o quão difícil é conquistar uma verba pública. Para conquistar isso também traz uma necessidade de profissionalização. Quando você quer, você vai vendo que tem uma necessidade de se profissionalizar, de fazer melhor, de entender as burocracias que é para lançar um livro. E uma grande ingenuidade que me tomou no final do livro. No final do livro tem os agradecimentos, que é um mini doc, 8 minutos, que eu conto um pouco do percurso, um pouco que a gente conversou aqui, e no final eu falo, fecha-se um ciclo. Não se fecha ciclo, não. Você pergunta com a satisfação de vê-lo aqui. Para mim, ele ainda está sendo lançado. Porque lá atrás, quando eu falo fecha-se um ciclo, você não lança um livro e lançou, tá aí, mundo. Não é assim. Sim. Eu percebi que tem uma vida própria. Ele ainda está no eco do lançamento dele. A gente lançou ali em dezembro de 2021, começo da saída ali do pós-pandemia. E eu pensei que você lança e pronto, lancei, vou para outro projeto. Mas não é assim, não. A própria ideia do livro que passa a estar vivo lhe puxa para
para outras coisas. Lhe puxa para a demanda dele. É tanto que a gente está aqui hoje. E um prazer muito grande estar mostrando aqui para vocês mais um livro, mais um escritor aqui do nosso programa. É uma realização pessoal. Fico Confesso grato. que estou muito, muito feliz. Vocês, como sabem, podem adquirir na Alquimia, não é isso? Alquimia Cultural, Isso. na Escariz. E também, Pode adquirir comigo também, através do Instagram. isso, o Instagram é... Arroba Poeta JB Fernandes. Também tem o Instagram da produtora, né? Que é bom também a gente deixar aqui pra galera. Da produtora é o arroba Nosso Dom Produções, né? Nosso Dom Producões. Pronto. Quero também me deixar um beijo aqui pra Bia, do Mato Grosso do Sul, que ela deixou um comentário no YouTube pedindo pra eu mandar um beijo pra ela. Maravilha. E ela perguntou se eu ia ler o comentário. Eu leio, Bia, um beijão pra você. João, muito obrigado. Meu irmão, muito obrigado. Foi Eu que agradeço. muito, Vocês gostaram? muito bom. Comenta aí, você gostou? Deixa os comentários aí. Compartilhe o vídeo, também é muito importante. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Me sigam no Instagram. Sigam o João. Sigam a produtora. Lembre de ativar os sininhos também para vocês não esquecerem de mim, viu? Me sigam no TikTok. Até o próximo programa. Um beijão. Valeu, galera. E tchau, tchau. Pé tem tato, quer contato. Pé também sente, pressente. Pé tem memória, balança contente também agoniado. Caminha a minha história, não fica parado, carimba o caminho. Pé de chão. Pé corre, pé deixa pegada, pé corre de todo bicho papão. Andar junto, unicidade. Pé enquanto unidade é a medida da aviação. Um pé tem 12 polegadas, 3 pés são uma jarda. Se coça, é bicho de pé, se ganha é pé quente, se quente pode ser que arda. Na quina bate o mindinho, se exclama é topada. Pé de carinho. Embaixo da mesa, das cobertas, pé com pé sem pressa, bem quentinho. Pé de massagem. Não pode ficar sem. Pé pequeno, grande feito barca. O pé deixa marcas, o amor também. Igualmente, pé de pegada, pisa firme e manso quando é acerta, o peito do pé também aperta. Tem gente que precisa descer do salto. Pé da cidade vive calçado, já o meu se descobriu camponês, descalço para sentir a terra, do pico ao pé da montanha, peço por nós lá do alto. Um passo de cada vez. Ele pega outra rota quando erra. A estrada nunca está perdida. Pé para trilhar a vida. Presente, pé sente a vibração. Esse não dá fruta. Porém, o pé também escuta. E do trabalho colho sim o fruto. Pé de moleque para pular um muro e pegar a bola. Direito ao pé que chuto. Pé só. Pé tem sola. Tantas vezes solitários são 2. Cada um com 5 dedos. No caminho diário. O pé também avisa. Vá sem medo e cuidado onde pisa. Sambe sem doença, faça o bem como crença. Fé para caminhar no mundo em brasa. Pé de valsa é aquele que dança. Pé para cima quando cansa. Não lhe cabe os sapatos de ninguém. Hermes tem o pé com asa. Peregrinar o destino como único norte. Pé direito para dar sorte. Por tê-los agradeço e digo amém. Todo solo é sagrado, não pisar que é heresia. Um depois o outro. Em todas as coisas, pé de poesia.